Na juventude, aprendemos. Na maturidade, compreendemos. Este é um mundo jovem que veio motivar, despertar, ajudar você jovem no progresso, avanço e desenvolvimento. Seja bem-vindo à estreia do programa Mundo Jovem. E hoje vamos falar dos problemas que os jovens enfrentam no mercado de trabalho. Estamos hoje nas câmeras da Vilanculo TV com o nosso convidado, o engenheiro Anselmo, que ele vai explicar um pouco sobre aquilo que os jovens têm sofrido no mercado do trabalho. Boa tarde, Anselmo. Seja bem-vindo ao programa. Boa tarde e muito obrigado pelo convite e agradecer muito à TV por facilitar os jovens para falar um pouco sobre a vida social deles. Sim. É certo que para conseguir um bom emprego nos dias de hoje é bastante difícil. Segundo o relatório da Organização dos Trabalhadores de Moçambique, o maior movimento sindical do país, diz que o índice de desempregados é elevado e que atinge principalmente os jovens. Mas eu tenho uma questão. Por que para os jovens é tão difícil conseguir um bom emprego? Obrigado pela questão que me coloca. Tem vários fatores que influenciam para o difícil acesso a seu primeiro emprego. Um dos fatores que motiva a não ter um emprego logo depois da sua formação é a falta de experiência. Todas as instituições que empregam indivíduos, empregam jovens, precisam de uma experiência anterior do jovem, e esses tais jovens, por enquanto, não possuem, não apresentam uma experiência anterior para a categoria que vão ocupar. Certo. Esse é um dos fatores. Um outro fator que influencia na procura de emprego, estamos a falar da especificação de categorias nas instituições. Isto é, por exemplo, numa instituição de ensino, necessita-se de um ensino psicopedagógico. E esse ensino psicopedagógico, muitos dos jovens não o possuem, mas que podem ter uma capacidade de lá trabalhar. Outro motivo que pode influenciar na fraca adesão do jovem no mundo de emprego é a concorrência. Vejo que temos muitos jovens e esses jovens, na medida que procuram pelo emprego, faz com que a chance de ser admitido seja um pouco menor em relação nos outros tempos, porque nos outros tempos tínhamos uma camada, uma geração que não tinha assim uma evolução educacional muito elevada. Agora já temos condições de estudarmos mais e faz com que haja muitos jovens na procura de emprego. Um outro fator também que eu acho que pode é a falta de empenho dos jovens. Como é que é visto essa falta de empenho? Na falta de empenho, estamos a dizer, por exemplo, eu vou concorrer num certo tipo de emprego, não consigo. Depois desse fracasso, o jovem já não volta a fazer algo que possa se beneficiar dos outros concursos. Isto é, estamos a falar de formações a curto prazo, estamos a falar em participação de jovens em palestra ou é uma atividade de caráter social. Então, esses são alguns fatores que eu acho que podem ser os motivadores para o desafio do desemprego a nível do distrito. Do país também. Então, é certo que as dificuldades podem divergir de acordo com o sexo. Então, nós notamos que entre os jovens e as jovens, as mais afetadas são as jovens. Isto acontece por quê? As mulheres são mais afetadas, sim. Há alguns empregos que a mulher não se adequa bem. Estamos a dizer, por exemplo, numa eletricidade, imagine que uma mulher esteja talvez em estado de gravidez, não vai conseguir subir a um posto. Esse é uma desvantagem que a mulher tem. E também há outras instituições que ainda olham uma mulher como
uma jovem como mulher de casa, não para trabalhar e às vezes mesmo a família não incentiva a mulher para procurar emprego, alegando que as mulheres estão para os trabalhos de casa, e aí há maior percentagem mesmo das jovens que não possuem, não estão empregados neste momento. Certo. Então, se reduzirmos a carga horária do jovem, é possível conciliá-lo no mercado do trabalho? Eu acredito que a carga horária não influencia tanto no mercado de trabalho. Tem vários fatores que podem influenciar na camada jovem para o acesso ao trabalho. A carga horária pode diminuir de uma certa forma, mas não é um dos fatores mais necessário neste momento. Estamos a dizer o quê? Aqui podemos adotar outros sistemas. Por exemplo, a inclusão de jovens nos programas mais recentes. Estamos a falar, por exemplo, do programa Sustenta, que pertence ao Ministério da Agricultura, e mais outros programas que podem tentar diminuir de uma certa forma o índice de desemprego no distrito a nível do país. Certo. Então, Anselmo, o mercado também exige muito do jovem. Então, quais as exigências do mesmo que o jovem atual deve oferecer? Um jovem atual deve oferecer muita coisa à empresa. Sim. Vou enumerar algumas coisas que eu acho que são importantes para um jovem ter em conta na procura do emprego. Estamos a falar, por exemplo, de se comprometer com a empresa. O que é isso? Uma pessoa vai a uma determinada empresa e tem que fazer como se fosse a empresa fosse dele. Não trabalhar como que só está à espera do salário ou está à espera de uma recompensa. Então, ele tem que se empenhar com que a empresa cresça. Também tem que ser eficiente e eficaz. Então, isso vai fazer com que a empresa alavanque mais o seu rendimento ano após ano. Também podemos falar da motivação, né? Ele tem que ser tem que ser motivado para poder a empresa, os colaboradores, né, dele dar um puxão, né, para poder todos juntos estarmos no mesmo caminho. Um outro aspecto que posso aqui salientar, estamos a falar de ser capaz de se adaptar a algumas mudanças. Por exemplo, agora estamos a falar de pandemia. Há outros que não estavam preparados para essas mudanças que nós tivemos. Um jovem tem que ser mais eficiente nas mudanças que a empresa oferece, ou alguma circunstância decorrente do seu serviço. Então ele tem que ser mais flexível e mais eficiente. E também tem que ser versátil. O que é isso? Nós podemos contratar um executor no ramo de recepção. Ele não pode estar refém de uma determinada área de serviço. Essa pessoa, esse indivíduo, esse jovem pode também fazer outros serviços que não foi contratado para o fazer. Isso vai ajudar a melhorar a capacidade do jovem no trabalho. Eles têm que se adaptar em todos os setores que a empresa faz. Visto que nos dias de hoje, nós podemos chegar numa determinada empresa, se não está o recepcionista, quase aquela cadeira não está ocupada. Mas se temos uma outra pessoa capacitada para fazer aquilo, pode
de vez em quando ocupar o espaço que foi deixado por outro por algum motivo, se calhar não doença ou outros motivos, outros fatores que podem influenciar. Não, esses são algumas condições que a pessoa deve ter. Também o respeito, né? O respeito, a responsabilidade, ser responsável naquilo que você faz. Ser responsável é o quê? Se, por exemplo, eu vejo que a minha colega do outro lado está a nos levar para um caminho errado, eu tenho que ser responsável, ter autonomia de dizer ao meu colega, vamos assim e não assim. Porque quando há um problema, já não é a pessoa que cometeu aquilo que fica lesado. É a empresa toda, é toda a estrutura que fica assim, lesada ou com mágoa de um trabalho de um certo elemento. Sim. Então, Anselmo, para um jovem qualificado, capacitado, é também fácil ou difícil se engrenar no mercado? Sim, eu vou tentar explicar, responder essa questão em duas vertentes. Estamos a dizer o quê? É fácil em relação a uma pessoa que não foi qualificada. Mas, no cômputo geral, o qualificado também tem muitas dificuldades. Já temos, como já disse, já temos escolas mais próximas, já temos muitos institutos, não tem muitos jovens formados nesse país e que necessitam também da vaga. Então, quando há um concurso público, a tendência de todos os jovens correr para o tal sítio. Não, isso vai fazer com que também haja uma luta entre os qualificados. Não, aí é difícil em relação aos qualificados, mas comparando com os jovens que têm um nível muito baixo de escolaridade, é um pouco acessível, mas ainda há muitas dificuldades mesmo que seja formado. O que é que tem que se fazer aqui? Tem que agrupar nós como jovens, antes de, por exemplo, fiz 12º, antes de ir a uma formação superior, tem que saber o que é que tem que fazer. Por que tem que fazer? Então, isso vai já facilitar, te guiar para aquilo que você quer. Então, se vai só por incentivo de alguém, outras coisas, não vai ser muito difícil. Talvez o que pode ter aprendido na faculdade não resulte no trabalho que a empresa exige. Então, também é um pouco difícil nesse aspecto. Para os jovens um pouco qualificados, eles, por não ter aquela qualificação, acham que é fácil, ter um emprego por ter uma qualificação. Na verdade, a luta é a mesma. Mesmo na parte inferior, mesmo na parte superior, as coisas estão no mesmo diapasão. Então, o que deve-se fazer, o que poder-se fazer é especificação. Se, por exemplo, querem um licenciado no sítio X, que vão os licenciados. Se querem os médios, vão os médios, para tentar equilibrar, equilibrar a balança. Mas é difícil também nesses dias contratar-se um licenciado. Por exemplo, as instituições públicas, eles contratam os do nível médio em relação aos do nível superior. Sim. É nesse aspecto que também no nível, as pessoas qualificadas também têm uma desvantagem no mercado do emprego. Sim. Então, Anselmo, existem aqueles jovens que dizem: eu primeiro tenho que ir fazer a 12ª, o ensino médio, fazer o ensino superior, fazer o mestrado, depois é que vou arranjar um emprego. Será que isso influencia também
esta demora em se ingressar no mercado de trabalho também influencia? Acredito que pode não influenciar tanto. Sim. Isso depende dos planos da pessoa. Sim. Depende dos planos. Há pessoas que preferem 12ª show a trabalhar. Há pessoas que esperam por mais formações. Não, sempre nunca é tarde para ter emprego, né? Não, há jovens que ainda querem mais matéria, mais conhecimento para estarem num certo emprego e não ter que voltar à escola, porque o que acontece? Há jovens agora que estão empregados. Não, estão empregados, mas necessitam de voltar à escola. Não, conciliar o trabalho e a escola ao mesmo tempo fica um pouco complicado. Há problemas da escola, problemas do serviço, então fica um pouco complicado. Então isso depende dos planos da pessoa, o que planificou. Não, dependendo disso é que define se faz 12ª depois trabalho ou faculdade. Não, vai depender. Isso é relativo. É relativo, dependendo de cada jovem neste momento. Certo. Então vamos a um breve intervalo. Voltamos já. Bem-vindo ao canal Vilanculo TV. Acompanhe notícias, entretenimento e desporto. O nosso objetivo é manter o telespectador informado de tudo o que acontece em Vilanculo e no nosso belo Moçambique. Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube e Twitter. Não se esqueça de partilhar os nossos conteúdos para juntos crescermos. Liga-te à sua TV online. Estamos de volta à segunda parte do nosso programa em conversa com o nosso convidado Anselmo. Então, Anselmo, que considerações o país deveria tomar para reduzir o nível de desempregados na camada juvenil? Ok. Primeiro dizer que o governo não é detetor do emprego. Há muitos projetos que existem por aqui que podem fazer com que o nível de desemprego diminua. Na parte do governo, eu ia dar algum conselho. Tentar criar estratégia de abrir mais escolas profissionais para o jovem saber fazer. O que acontece nos dias de hoje é que os nossos jovens têm uma formação na parte teórica, mas a parte prática é muito difícil ter. Não podiam tentar melhorar ou criar mais escolas profissionais, ou mesmo nas escolas públicas que existem por aqui, criar um mecanismo para que os jovens, os alunos tenham práticas produtivas, por exemplo, terem mais chance de estar no ambiente do trabalho do que simplesmente na parte teórica. Também pode-se criar uma estratégia que pode facilitar a recrutação local dos jovens. Por exemplo, o Ministério da Agricultura, num recrutamento recente de institucionista, usou uma estratégia que pode beneficiar muitos jovens locais, que priorizava que tem que concorrer um elemento, um jovem, um elemento que tenha 20 a 18 anos de residência no tal distrito. Não, isso vai ajudar a reduzir concorrência, por exemplo, com uma pessoa que vem de Maputo, dos outros distritos. Não digo que os jovens dos outros distritos não podem vir trabalhar cá, mas isso faz com que diminua, primeiro, o nível de desemprego a nível do local, depois a nível nacional. Também poder se incentivar ao governo a financiar projetos de camadas juvenis. Eu acredito que os jovens têm muitos projetos que podem criar, mas um déficit muito mais na parte financeira, também na parte de apoio técnico. Não tem algumas parcerias que podem ajudar para que os seus projetos vão mais
mais além. Também falar aí do autoemprego. Sim, do autoemprego. O autoemprego nos dias de hoje posso dizer, é o emprego mais justo, mais como posso dizer, que tem menos riscos no seu desenvolvimento. Não, se nós tentarmos criar parceria com o governo criar parceria com os jovens, íamos criar alguns empregos que, nesses empregos, iam ser outros empregados que podem reduzir, de uma certa forma, o nível de desemprego. O empreendedorismo tem que ser um dos princípios mais fortes dos apoios aos jovens. Então, se nós conseguirmos lançar 10 jovens, eu acredito que a partir daqueles 10 jovens podemos ter mais de 50 jovens empregados a partir desses 10 mini empregos que o governo apoia. Sim. Aí que surgem as pequenas e médias empresas. Sim. Numa primeira fase, podemos pensar em pequenas empresas. Com o desenvolvimento, com a produtividade da instituição ou do projeto, não vamos programar do pequeno que nós vamos ter que e assim crescer, vamos empregando mais pessoas. Mais jovens. Mas isso também não significa que vai reduzir uma taxa significativa, mas vai minimizar o nível de desemprego dos jovens. Então, que mensagem deixa para os jovens no âmbito de arrecadar requisitos para se ingressar no mercado do trabalho? Eu peço para todos os jovens que não parem à espera de emprego. Nós temos que ter algo que possa nos facilitar a entrada de emprego. Estamos a dizer, se não esteja empregado, pode ter uma formação. Tem muitos institutos que cursos técnicos que o país disponibiliza. Sim, que o país disponibiliza de um curto espaço de tempo. Nesse tempo que não está empregado, acho que o jovem podia seguir por esses caminhos de procurar alguns institutos profissionais para se ocupar. Também podia-se fazer trabalhos sociais. Trabalho social, independentemente que não se ganha nada, mas quando alguém faz aquilo por amor, além de ganhar experiência assim, muitas empresas até hoje em dia vê o currículo da pessoa. Se ele é um ativista, tem uma certa vantagem em relação a que nunca um trabalho com a sociedade. Então, trabalhando com a sociedade que, ao ter um emprego, qualquer que seja o emprego, vai facilitar o seu serviço, porque já você entende, por exemplo, se trabalha num hospital, imaginemos, você sabe qual é o comportamento dos utentes que nós podemos ter. Se trabalha numa certa instituição, nós já sabemos qual é a visão dos nossos, da nossa sociedade. Isso vai fazer com que a pessoa seja apto para desempenhar os seus serviços em qualquer instituição que seja. Certo. Chegamos na reta final do programa, mas antes quero pedir a você, caro telespectador, para se subscrever no nosso canal, colocar um gosto e não se esqueça de partilhar para mais pessoas.